noite, gente. Meu nome é Giovana Fernandes. Eu tô aqui de novo, mais uma vez, no BecaCast, mas hoje com companhias diferentes para falar sobre o Becamun. Eu fui a secretária-geral da quarta edição e apresento a vocês as outras secretárias. Boa noite, meu nome é Giovana Pioli, eu fui a secretária-geral da segunda edição do Becamun e atualmente eu já estou no meu quarto semestre de Engenharia Civil. Oi, boa noite. Eu sou a Beatriz Naous, fui secretária-geral da terceira edição da Assembleia e, bom, atualmente estou no meu segundo semestre de Pedagogia. Oi, gente, eu sou a Fernanda Feliciano, eu fui a secretária-geral da primeira edição do Becamun. Atualmente eu tô na metade do curso de Direito, então tem um tempinho aí ainda, mas é isso, gente. Gente, já passou 4 edições, que loucura! Meu Tô. Cara, é muito uma honra pra mim, continuar esse legado. Eu não acompanhei a primeira edição, mas eu fiquei muito feliz quando eu te conheci. Você falou pra mim que eu tinha um potencial pra assumir esse cargo. Tinha. E, ai, cara, é muito legal isso. Poder acompanhar, assim, meio que de perto e de longe ao mesmo tempo, todas as edições, é muito louco ver como tudo isso cresceu. E realmente, a gente não se acompanhou diretamente, nem, infelizmente, eu na sua e nem você na minha, mas você sempre teve um potencial, e disso todo mundo aqui sabe, né? Nunca foi segredo pra ninguém. Com certeza. Mas 4 anos, né, gente? Que marco. Cadê o bolinho de parabéns? Calma, que em breve. Ai, ainda bem que eu vi, ó, vi uma comemoraçãozinha. Gente, eu queria perguntar pra vocês qual foi o maior perrengue que vocês passaram Quem durante começa? a organização. Quem começa? Vamos pela ordem cronológica do mais recente? Vamos. Como Mais todas- recente? O mais recente. Eu achava que era do primeiro. Não, vamos do super mais justo. recente. Então, o meu eu acho que foi a organização dos nomes pra cargo, na verdade, assim, dos países. Decidir os Os países. delegados, né? Os comitês. Gente, mano, que loucura. Porque eu tava no Classroom, tinha muita gente que não tinha sido colocada, aí não tinha escolhido o país. Eu sei que eu entrei em desespero. Eu tive 2 ajudantes, né, as meninas. E mesmo assim a gente esqueceu de muita gente. E ainda Ai, mais as pessoas de fora que você não conhece quem são. Como é que você delega uma coisa pra uma pessoa que você não, Não, sabe nem quem é? e o pior, tá? O pior. A gente trouxe algumas escolas convidadas, mas a gente convidou algumas que confirmaram e, tipo, um dia antes não apareceram. E a gente normalmente coloca país com escola relevância, toda? né? A escola toda. Falo que não ia Ai, que vir. situação. Aí, claro, eu entendo os motivos, mas aí a gente fica meio. E como que Caramba! foi assim de remanejar? A gente não Ah, remanejou. Não deu tempo? A gente, tipo, colocou algumas pessoas. Teve a Luana, Sim. ex-aluna, que veio e ela assumiu um país. E teve a Maria Eduarda Mota, que é da organização, que ela também assumiu um país muito importante. Sempre dá pra dar um jeitinho, Mas né? de resto a gente deixou como tava e fluiu bem. Mas, Acho que no final das contas o Beca sempre salva o Beca. Porque Sim, se não for, A gente vai pegando gente daqui de dentro, Vai. vai colocando e é isso. acho que isso é meio de todas as edições, né? A gente ter sempre alguém da própria Assembleia sim. pra salvar a gente. Acho que meio unânime, não? A gente sempre Sim, sabe com que é uma toda pessoa que você tem que puxar, você vai fazer isso, porque precisa. Tem sempre um braço É. direito. No meu caso, foi a Gi. Não, e assim, é bom a gente estar falando isso, porque é muito interessante essas coisas das pessoas, mesmo que antigas, mesmo que já não tenham mais nenhuma conexão com Beca, vêm, assistem e no final pegam lugares importantes na Assembleia que a gente tá precisando ali pra fazer a coisa girar. A Fernanda, do nada, virou assim, primeira vez do tribunal, todo mundo tenso, o réu, e aí a menina ainda tava meio quieta, ainda tava, tipo, sentindo o que é aquilo, porque não é uma coisa que existe, né? E aí a Fernanda entrou como advogada. Gente, Eu lembro. que experiência! Ai, eu Que queria muito experiência. estar lá, gente. Como você defende uma pessoa da Alemanha nazista? Como? Você tem que desligar completamente todos os seus princípios. E aí, gente, então, nazismo, vamos defender. Detalhe, antes da gente voltar pros perrengues, eu só queria contar um fato interessante da primeira assembleia que eu participei, que não foi nem aqui. A gente foi convidado pra uma assembleia num outro colégio, né? E também Alemanha nazista, época da Segunda Guerra Mundial. Um dos delegados simplesmente teve uma advertência absurda, o Thiago.
que também é ex-aluno do Beca, por conta de falas em relação ao nazismo, porque ele era Alemanha nazista. Tipo assim, ele ficou completamente em choque na hora, porque realmente vai contra qualquer princípio que você tenha como pessoa, né? Mas isso foi realmente foi um baque, assim. Eu assistindo dentro do comitê já foi um baque. Imagina ele que recebeu a advertência. Nossa. E esse ano a gente fez um comitê que era a Alemanha ganhando a Segunda Guerra, né? Aí escolhi Vocês não o... fizeram isso? Fizemos. E foi o melhor... Desculpa, gente, mas foi o melhor comitê. Ó, a secretária-geral contando o partido. Sendo Tá imparcial. podendo? Tá podendo. E eu escolhi o Davi Abadeu, não sei se vocês conhecem, se vocês lembram quem que é. Uhum. Gente, foi tão engraçado, porque o cara estuda, ele é inteligente, e o jeito que ele fala, impõe assim. Aí eu coloquei a Michelle Duarte como professora. Aí eu tava lá assistindo, aí eu só vi as caras que ela fazia, tipo, dos absurdos que ele falava, gente. Mas Era vai icônico. Todo mundo assim. Pois é. E dos perrengues? Ordem cronológica. Vamos lá, Nossa, Bia. eu acho que tiveram muitos, eu acho que é normal, né? A gente vai passando. Mas eu acho que o principal foi logo no começo, assim, porque eu não tava esperando que eu ia ser, então cheguei sem saber de nada e tava rolando, né? Semanas passando e a gente tinha que fazer a organização. Então foi realmente organizar esse começo, fazer o primeiro orçamento, começar a procurar as primeiras coisas, porque foi realmente um choque. Descobri que a gente não tinha gestão de conhecimento de nada. Não. Assim. Foi desesperador. É, porque assim, tecnicamente, meio contexto geral pra todo mundo, tinha uma leve hierarquia pra gente seguir. Uma leve. Só que muita É. coisa no caminho muda, Foi mudando ao os longo planos dos das anos. pessoas mudam também, mas assim, você lidou muito bem. Muito, É, muito quem bem. viu de fora, no final deu certo, mas foi difícil, assim, o começo realmente foi, mas eu tive as pessoas, outros secretários que conseguiram me ajudar bastante, assim, se não fosse eles. E agora Tá tem dando certo. documentação guardada. Agora tem... eu passei tudo pra Gi, mandei no Passou- final do ano me passado. salvou, me Eu falei, Gi, salvou. seu e-mail vai lotar, eu mandei tudo. Não, é bom que a gente tem agora meio que já umas pedrinhas pro caminho trilhado, vai. Porque... Eu espero. Não, já tem umas pedrinhas pro caminho trilhado. São 4 anos, gente. 4 anos É. incríveis. Não tem como. Depois que você chega num nível, não tem como voltar. Sim. É impossível. Nem que tentem voltar, não dá pra voltar. Construímos muita coisa, não tem como. Não tem. Agora, A só gente- cresce. A gente não pode permitir, tá? A gente não pode Não, permitir. nunca. Não, qualquer coisa, se começar a dar ruim, que não vai acontecer, a gente volta pro Beca, entendeu? A gente Reorganiza faz um uma conselho. assembleia. É, Faz o conselho, assim. eu amaria. Nossa! ia ser muito legal. Uma ideia, né? Também pra pensar. Mas, tipo, a quantidade de coisas que a gente construiu, mas também a quantidade de coisas que a gente errou. A É. quantidade que a gente tentou aplicar, mas não deu certo. Sabe? Isso com toda certeza, principalmente os erros, foram passados pra frente, porque não tem Nossa. como esquecer. Sim. Ainda Meu mais Deus. a gente que acabou vendo de perto. Sim, principalmente nós três, vai. Porque foi muita coisa que até mesmo a Bia pegou um pouco por conta de já tá na eletiva já há mais tempo, né? Acho que você chegou um pouco depois, mas elas viram muito, tipo assim, desde o início. Meu Deus, e agora? Como que delega a função? Como que começa a estruturar as coisas? Como que cobra um processo? Como É. que cobra uma É, pessoa? e como explicar pras pessoas que estão na eletiva pela primeira vez o que tem que fazer e... Explicar Aí o É projeto. desesperador, gente. Explicar o projeto já é Sim. difícil. E fazer os alunos entenderem a importância dele, eu acho que é mais difícil ainda. Sim. Mas esse ano eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque a maioria das pessoas que entrou na letiva tava muito engajada. Então, tipo, eles estavam fazendo mesmo, sabe? Tanto é que teve algum. Eu falei em outra edição do BecaCast que teve alguns comitês que o pessoal, tipo, não acatou muito. Falou, vamos mudar. E eles foram lá e fizeram o comitê. Criaram mesmo. Aí eu falei, me faz um documento pra eu entender como funciona. E eles que fizeram. Fantástico. Foi muito legal. E, assim, pra todo mundo entender o trabalho que é, né? Porque você entra lá meio, não vou ficar sem fazer nada e tal. Não. É trabalho, gente, pelo amor de Deus. Trabalha muito. E incrível que nessas ideias acabam saindo as melhores inovações, porque por mais que pareça que é uma eletiva muito certinha, processos, realmente é. Mas dessas ideias, tipo assim, não, e se a gente fizesse isso? E se a gente colocasse, por exemplo, um tribunal da Segunda Guerra Mundial em que a Alemanha vence? É nessas que saem as melhores histórias, os melhores delegados, as surpresas, tudo vem dessas loucuras, né? E a melhor desenvoltura para os envolvidos. Tanto para a organização, que precisa estudar muito para fazer a coisa dar certo, passando pelas mesas, que precisam saber a todo momento o que está acontecendo. Algumas vezes ver
um desentendimento ali entre um delegado e outro, mas não pode falar nada naquele momento, não, ou explicitamente não. E para os delegados, com os guias de estudo. É um carinho, né, a parte que a gente tem que ter com todo mundo. Sim. E você, Gi, qual foi seu maior perrengue? Chegou em mim? eu vou contar um engraçado. A gente teve uma questão com as cadeiras. Veio muita gente. E aí tinham 2 nonos, 2 terceiros. Realmente teve muita gente na minha assembleia. E aí a gente pegava todas as cadeiras do lanche e subia e colocava na quadra. E aí a gente recebia os delegados. Oi, tudo bem e tal. Assim que eles iam pra sala deles, eu e a tia, a gente recolhia as cadeiras e descia as cadeiras Coffee break, né? pro coffee break. E aí, tipo assim, eles vinham pro coffee break e tal. Ah, tchau, 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 tchau. E aí eles subiam pra sala deles, a gente pegava as cadeiras e subia pra quadra. Porque no outro dia ia ter o credenciamento e as cadeiras precisavam estar lá. Nossa, eu deixei as cadeiras lá. Gente, sentou quem conseguiu cadeira aqui das de alumínio. Eu deixei lá, nem pensei nisso. Meu Deus. Aí, ó. Nossa, tem... E você, Fê? Acho que pra primeira edição, assim, eu tinha uma base que era que a gente tinha participado no outro colégio que o Marcos convidou a gente. Ou seja, base mesmo nenhuma. Base mesmo nenhuma, exatamente. É assim, só a vivência de tudo. Então, assim, escolher equipe, saber quem iam ser as pessoas que iam estar junto, foi também um grande perrengue. Assim, tive muita sorte dos principais pontos de vice-secretária, secretário acadêmico, parte do marketing, tudo isso foi muito bem preenchido, graças a Deus, tive uma boa equipe. Mas eu acho que, por ser a primeira edição de tudo, conseguir implementar isso aqui e ter a aceitação que talvez hoje seja um pouco mais fácil, foi muito difícil. Então, por exemplo, dentro dos comitês, tinha gente que não estava realmente entendendo, talvez nem o propósito do projeto. Sim. Então, você tinha que engajar, aí vinha crise para ver se animava a galera, aí você tinha que colocar, sei lá, uma figura que puxasse o debate, aí que entra também o que eu comentei, de Beca sempre ajudando Beca, porque os ex-alunos sempre, tipo, o Thiago mesmo debateu na edição que eu fui secretária-geral. Assim, criar mesmo um projeto do zero, criar um filhinho, não é fácil. Não é fácil. Acho que perrengues tiveram muitos, mas acho que tudo compensa. Tudo compensou no final, porque mesmo sendo uma edição muito primária de tudo, foi muito bom ver o quanto essa família de assembleia se formou. Porque a gente, hoje em dia, se a gente sentar aqui e conversar sobre isso, a gente fica Nossa, dias. horas e horas. Dias falando disso. E não só a gente, né? Tem tanta história de todo mundo que Nossa, participou sim. que, nossa. Se chamassem, sei lá, mais 2, 3 pessoas, eles iam ter outras 500 vivências que não são de Com organização e são só de participação, que ia também render N horas de história. Então, Sim. acho que de tudo, por mais que tenham muitos perrengues, a equipe ajuda muito. Tipo, sempre ajudou. Porque a gente tava falando de braço direito e tudo mais, a Gi tava muito comigo, né? Então, acho que principalmente nós duas tivemos esse contato direto, de ser secretária e vice direto, né? Então, ela acompanhou muito das coisas que a gente teve de perrengue pra poder ter a criação. Então, assim, tinha uma parte de Fernanda na coordenação, Giovana com a galera. Aí trocava. E realmente, delegar a função e fazer isso dar certo é um perrenguezinho no início. Até no final, eu acho, né? Porque quando você chega no dia, você respira. Sim. O semestre inteiro, antes do projeto, Sim. você surta. A maior loucura. Você Nossa. não dorme, passa mal. Vira a noite fazendo coisa, chega na Sim. escola mais cedo correndo de sala em sala. É uma doideira. Meu, mas nos dias é tão legal. Eu lembro que no primeiro dia eu já fiz bolha no pé, de tanto que eu andei essa escola, vendo as salas, resolvendo as coisas. Mas é, cara, tão gratificante ver seu trabalho todo ali, dando resultado, todo mundo elogiando. É muito. Ui, sabe? Deu certo, Grace. Deu certo, dá um alívio. Ah, é muito bom. É muito louco pensar que você foi a pessoa confiada pra poder criar aquilo, e dar continuidade, fazer aquilo acontecer naquele ano, e você vê que você conseguiu, deu certo. Sim. Porque eu acho que essa é uma das partes. Me arrepia de lembrar. Porque. Isso é um ponto bem interessante da gente estar pautando aqui bem explicitamente, porque na Assembleia a gente tem muita liberdade, né? Tem. A gente se condiciona a chamar o Marcos, não de professor naquele momento, mas de mediador, de Marcos. Não sei você, Marcos. E a liberdade que ele deu, tipo, que deu pra mim, foi assim,
foi muito boa, mas sempre que eu precisava de um ponto, assim, de apoio, eu também chegava pra ele e falava, então, tá dando muito certo, ele é. Ele sempre dava um mas nunca resposta. Ele fazia você pensar de qualquer forma. Exatamente. Ele ajudava dava uma ali, raiva. né? É uma liberdade que às vezes dá raiva dele. Porque você quer, às vezes, só uma vírgula de direcionamento e ele tá assim, então. Mas isso é muito bom, porque a vírgula de direcionamento, a gente sempre, né, pega uma instância maior pra liderar a gente, pra achar, mas muitas vezes a vírgula que a gente precisa, a pessoa que senta com você do lado da sua aula de histórias tem. Exato. E aí, no final, a ideia é uma junção sua de todos os outros que estão na assembleia com você e de pessoas que, tipo assim, você vem aqui pro lanche com uma dor de cabeça e fala, não tá dando certo, eu tô com problema nisso, nisso, nisso. Ah, E se você fizer? exatamente. E é uma pessoa É. totalmente X, Sim. ímpar, que fala e dá certo. E só de pensar que são quantas turmas juntas? Terceiro, segundo, Começa no primeiro, oitavo, nono. nono. Todas essas turmas juntas, com pessoas que têm de uma idade X até Y lá no terceirão. Vivências completamente diferentes que realmente se complementam, né? Você foi o meu e se? E se a gente fizer assim? Então, Então, tem muita coisa disso, assim. Até o que você comentou. Ah, vamos mudar esse comitê. Foi um e se também, Sim, provavelmente, foi. né? Então, Foi. tem muita coisa que... Eu acho muito legal também que a gente acaba trazendo as pessoas próximas da gente para o projeto. Então, mesmo que. Aqui eu trouxe meus amigos para a eletiva, mas antes eu era só do marketing e eu falava as coisas que eu precisava fazer e todo mundo, tipo, me apoiava, me ajudava. E durante a assembleia esse ano foi a mesma coisa. Então, por exemplo, eu namoro, né? Aí meu namorado me ajudava muito, eu falava, meu, preciso fazer isso, eu não tô conseguindo. Ele ia lá e me apoiava. Então, toda a sua rede de apoio você traz e meio que faz eles se encantarem também por esse projeto. É muito, muito doido, né? Mas isso vai muito de como você trata o projeto. Porque as pessoas veem o quão importante isso é pra você. Sim. Então, eu acho que você realmente... A gente acaba trazendo a nossa rede de apoio mais próxima pra isso. Eu não sei quantas vezes eu chorei pra minha mãe de desespero das coisas e ela também era o meu e se, às vezes. Mas eu acho que é muito de como a gente trata esse projeto, esse bebezinho, que não é mais tão bebezinho assim, são 4 anos. 4 anos. Mas é muito... Vira uma família, né? Sim. O instinto Beca já é muito família. Só que agora, Beca Moon é uma outra família muito unida. É uma família De um bem jeito- estruturada, é. assim. Eu tive pessoas na minha edição que eu não imaginava ser amiga. E hoje em dia são meus amigos, hoje em dia eu converso. E assim, foram pessoas que eu realmente quero levar pra minha vida e foi do projeto que começou essa amizade, enfim. E a gente sempre teve também essa grande liberdade de trazer as pessoas tanto do nosso círculo, tanto, tipo, as famílias prestigiarem, essas coisas desse nível, assim, mas também de poder trazer de volta, né? Porque, por exemplo, nós estamos aqui agora. É. Então é uma coisa que foi o que a gente falou. A gente não tem mais um vínculo direto com o Beca atualmente, mas uma vez Beca, sempre Beca. exato. Mas o sentido de a gente sempre poder estar de volta, a gente sempre manda mensagem, ó, você tá convidado, venha, esteja aqui. Exato. Acho que isso também ajuda muito, porque vocês comentaram, mandei mensagem pra falar sobre isso. E a gente tentando ver formas de ajudar. Tem N coisas, né? N coisas que a gente acaba mantendo, né, de contato. E emociona também, né? Eu não sei vocês, mas quando a Bia me mandou mensagem, quando a Gi me mandou mensagem falando você está convidada pra vir pra Assembleia, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo. E a Fernanda trouxe um ponto que, bem sinceramente, se eu pudesse, eu gostaria de perguntar pra vocês, que é como vocês veem a Assembleia, né? Começa você, Fernanda, agora mais antiga. Ai, meu Deus. Por que eu, gente? Como eu vejo... Então, Beca Moon não era Beca Moon pra mim, né? Era Assembleia Beca. Então, não era muito um ponto de criatividade, mas era uma coisa que eu levava muito a sério. Porque o Marco sempre foi um professor que foi muito próximo de mim no sentido de confio em você, faz, porque eu sei do seu potencial. Eu não acreditava, mas ele acreditava. Então eu levei de uma forma a sério, talvez mais pesado do que eu deveria ter tomado no primeiro contato, assim. Mas eu vejo a Assembleia como uma virada de chave. Eu acho que essa é uma frase boa pra eu definir. Porque tem a Fernanda antes da Assembleia e tem a Fernanda depois da Assembleia. Então, pra mim, é uma virada de chave. Não só pro meu crescimento, mas eu acho que pro projeto e pro colégio. Tem pra esses 3 pontos principais, assim. Porque, realmente, você muda muito como pessoa. Por ter contato com outras pessoas,
por ter uma responsabilidade enorme nas suas costas, por ter por você querer um resultado muito bom. Então, eu vejo como uma virada de chave. Porque não tem como não ser, pelo menos pra mim. Vai lá, Gi. Isso mesmo. Não, eu vou perguntar pra Bia. A gente tem que manter a rodinha. Ah, tá bom. Você não vai me escapar. Tentei. A Assembleia, muito mais do que a Assembleia pra mim, eu penso no que a Assembleia pode ser pra todo mundo. Num mundo onde é muito fácil bater a mão na mesa, levantar e ir embora, a pessoa que consegue a habilidade de sentar e falar, fala o seu problema, que agora a gente vai discutir e a gente vai resolver isso, é uma coisa interessante e eu gostaria que todos os que passassem pelo colégio, todos os que passassem por esse projeto, seja lá onde ele for, porque eles não só vêm debater aqui, a gente vai debater com eles também, né, em outros lugares, que eles fiquem bravos, que eles fiquem injustiçados, porque sempre tem um ali que vai tentar te ganhar no argumento. E você não pode perder a calma, você não pode se descompensar, você precisa sentar, você precisa ser calmo, você precisa pesquisar, estudar e conseguir chegar ali num meio termo entre a ideia dele e a sua ideia, que é uma coisa que no mundo a gente vê que é muito difícil de fazer. Não tem mais abertura pra isso, né? Exatamente, mas se a gente conseguir, que é a função do colégio, né? Formar cada cidadão para que um dia eles consigam formar o mundo, e eu vejo a Assembleia isso, um ponto onde a gente coloca essa formação com emoção, porque eu não sei vocês, mas tem algumas frases que me deixavam puta quando eu debatia. Aí eu já decidia que eu não ia agir como eu agia ontem. E eu quero que os alunos façam isso, sabe? Agora você, Bia. Bom, assim, durante a realização do projeto, eu acho que eu via muito como uma meta, assim. Eu tinha que cumprir os prazos, cumprir tudo e entregar. Mas, assim, vendo de fora, agora que acabou, você olha, assim, como experiência, eu acho que é uma oportunidade, assim, pra todo mundo que tá no colégio, pra quem não está, pra quem faz parte da eletiva, pra quem não faz, é uma oportunidade pra todo mundo pra se desenvolver, pra aprender novos temas, pra conhecer novas pessoas. E eu acho que, assim, todo mundo na vida, todos os estudantes deviam ter essa oportunidade. É um grande privilégio ter isso no Beca e isso em outras escolas, mas devia ser em todas as escolas. É uma coisa surreal, assim. Eu acho que dentro do projeto a gente não tem ideia o quanto isso agrega pra vida. Porque, por exemplo, eu consigo pensar na minha desenvoltura dentro dos debates, numa desenvoltura que eu tive que ter meses atrás para um processo seletivo de um estágio. Então, eu acho, a gente não tem ideia, vendo o projeto assim, Do que agrega, aqui, esse projeto que vai agregar desse tamanho, de uma vida que a gente vai levar, tipo, muito tempo ainda pra aplicar todos os conhecimentos, né? Então. Fica na nossa bagagem que a gente não percebe, mas ao longo você vai vendo que você conseguiu se desenvolver muito melhor, conseguiu aprender sobre uma coisa, falar. Você fala, ajudou. Quando você se dá conta, aí você lembra. Assembleia. Isso foi a Assembleia que trouxe pra minha vida. E você, Gi? Ai, eu faço da palavra de vocês as minhas também. Eu acho que tudo que vocês falaram é o que a Assembleia representa pra mim. Mas pra mim, a Assembleia é um desafio. É como se você tivesse que passar por obstáculos. E não só por ser um projeto grande, mas eu acho que eu conheci muito sobre mim durante esse processo de desenvolvimento do evento, né? Tipo, eu sou uma pessoa que eu sou difícil de lidar, entendeu? Então, eu lembro que perguntavam pros meus amigos, tipo, a Giovana tá enchendo muito saco, que não sei o quê. E eu fui uma pessoa calma. Tipo, como assim eu consegui ser calma com todo mundo, entendeu? Então, todo esse processo, tipo, esse pensamento que você tem que formar pra internalizar que você consegue enfrentar esses desafios, ainda mais no terceiro ano, todo mundo passou por isso. Você tá focado no vestibular e do nada você tem uma coisa pra fazer que vai ocupar seu tempo. Então, tudo isso, você ter essa inteligência emocional de lidar, cara, eu acho que foi o que representa pra mim. É um desafio acima de tudo. E é uma grande sequência de coisas, né? Você vira o ano, terceirão. Aí você pensa, meio de semestre, já tem assembleia antes das férias. Aí você volta, tem vestibular, novembro, Enem, FUVEST, sei lá mais o que, um monte de coisa pra estudar, semana de prova final, TCC, tudo. É uma sequência. É tudo. Que você junta, é o psicológico, você junta a sua cabeça pra raciocinar pra tudo. É realmente... É pra você aprender. É pra você aprender a lidar com tudo. E ano passado foi a única edição que foi em agosto, né?
Então, acho que foi o diferencial também das 4 edições, mas entre as 3 de vocês, que foi em agosto. Então, a gente voltou das férias, começou a Não loucura. parou mais. Aí foi assembleia, aí foi prova, aí foi trabalho, aí voltou pra prova, aí foi pra vestibular. Você fala, meu Deus, não acaba nunca. Você tá bem? Tô bem. Você quer um abraço? Tô viva. Você também. Deu certo. Deu tudo certo. Deu Foi certo o lindo. projeto, deu certo o terceirão, mas foi difícil. Assim, professor, a gente sabe que o Marcos foi o direcionador de muita coisa, mas a gente sabe que os outros professores também acabam trocando muita figurinha com a gente, né? O William, principalmente nos comitês de história, ele sempre fazia questão de deixar uma vírgulazinha no ar pra alguém no intervalo. Eu adorava quando ele fazia isso, porque ele ajudava muito o debate. Vocês também tiveram contato com algum outro professor que também deu uma incentivada, assim? Tive. A Regina dá ótimos direcionamentos e o Dércio vem com uma carga muito forte no campo, assim, econômico. Ele sempre tá num comitê, na Relacionado. EcoSoc, sempre tá no É. comitê disso. Então, ele, com o jeito Dércio, né, com as caras, com as bocas, chegando assim nas pessoas, O Dércio devia... ele já dá o direcionamento, isso é ótimo. Ele devia ser ator. Devia. Porque, assim, ele já fez culinária, ele dá aula de matemática, Ele é a Barbie física, não sei- Profissões, gente. Ele faz tudo. Ele faz Barbie Profissões é tudo. bom. Cara, ele devia ser ator, não é possível. Devia. A gente, próxima edição, a gente tem que falar pra próxima secretária-geral colocar o Dércio como algum ponto do debate. Tem que Como ser o réu. réu. Ou delegado, ou alguma coisa o Dércio tem que fazer. Gente, imagina Ia o ser caos muito legal. disso. Porque o Darcy não tem Darcy muita como vergonha na cara, Eu né? tenho É. certeza que Meu ele Deus. aceitaria. A Eu gente- também por acho. favor. Eu também quero vir acho. assistir. A o gente Dércio. tem uma meta agora pro próximo secretária, pra gente ter o Dércio como atração. Já vou falar pras meninas aqui. Já deixa em Já stand-by, a gente já sabe que a gente tem que ter de atração o Dércio. E nosso convite tem que vir pra assistir o Dércio. Sim, Sim. sim. A gente tem que... Todas aqui estão intimadas. Cara, mas eu acho que o meu maior contato com os professores foi quando eu pedia pra sair da sala. Gente. Tem isso também. Os professores me olhavam assim, só fazia assim. Eu falava, gente, desculpa, cara. É, vem desculpa. aquela frase. Você é uma pessoa muito atarefada, né? Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo É, tempo. gente, assim, teletransporte, não Devia dá. inventar. Sim, clones seria bom. Também acho. Um pra cada secretaria. Um pra cada sala Um durante pra o cada debate. sala. Também. Nossa, um pra cada sala durante o debate, gente, eu ia amar. É, um pra cada comitê. Para, isso é eu ia amar. perfeito. A gente tem que Assistir começar a tudo. colocar... É igual o Big Brother, câmeras. Sim. Aí a gente põe o ponto, a gente vai trocando de sala em sala. Quem só fica sentadinha lá de secretária, vou assistir essa sala. Meus pés iam agradecer muito. Nossa. Meu Deus, nem Subir fala. essa escada de salto Pelo uns amor de 3 Deus. dias. Gente, teve um dia que eu tirei. Eu andei descalça. Dia todo. A gente tinha esse poder, secretária-geral, e ninguém pode falar nada nos dias de Eu assembleia. juro. Você lembra? Eu fui na sua sala. Eu tava descalça. Aí eu guardei. Isso, aí eu guardei meu pé assim pra ninguém ver. Tava pé preto, gente. Ai, que horror. E eu lá tendo que E os mostrar minha jornalistas postura. não mostrassem isso. A fotinho tinha que ser Exatamente. trabalhando. Exatamente. O marketing Toda- trabalhando pra Sim. esconder todo o back pra ninguém ver. Nossa, e quando eu precisava comer, né? Que eu tava morrendo de fome, a gente guardou um horário pra gente comer, né? Antes do coffee break. Aí a gente pegava lá o laboratório, comia à vontade. Gente, fingem que vocês não sabem disso, tá? Não, são os É refrescos. São os refrescos. a eu gente passei merece. fome. A gente, Para, sério? Eu não a comia nem Raquel- no coffee break, porque Todo eu mundo ficava passa atrás da fome? mesa. Eu e a gente Raquel ficava passamos ner- fome. Gente, para. As Ai, três meu aqui, Deus. ó. Vamos dar as mãos. Só eu que fui entendeu? a safada que peguei comida. A Meu gente, Deus. eu e a Raquel, a gente às vezes provava, tipo assim, ai, nossa, tá muito quentinha a coxinha, ai, vamos comer uma. Mas era isso, depois a gente colocava na mesa. Nas primeiras edições, a Acabou. gente não tinha tanto patrocínio. E aí era eu e a gente, tipo assim, então, vamos organizar. Aí a gente ficava atrás das mesas organizando pra não ter também loucura do povo ficar querendo comer um monte de coisa, sendo que tinha outras pessoas pra Uhum. comer. Aí a gente esquecia de comer por nervosismo, a gente esquecia de comer pra organizar as coisas. Teve um dia específico que eu lembro. Foi pra você que eu comprei o lanche? Acho que foi. Porque Eu sou de passar mal. então, eu tava com medo de você passar mal, eu acho que eu comprei um lanche pra... Ela não Foi. comeu. Eu fui na cantina, comprei um lanche assim, então, senta aí e come. Porque, Gente. cara, eu me recusava a ver a Giovana mais um segundo sem colocar um alimento na boca. Mas, ó, em minha defesa, eu só comi, né? Porque esse ano a gente deixou alguns staffs meio de stand-by pra eles andarem onde precisava. Então, no coffee break, eles que organizavam o coffee break. Aí eu ficava preocupada deles não comerem, né?
Aí eu ia lá, mas era pra eles, né? Não pra mim, não. Desculpa. Não, nossa. A gente te era- perdoa, a gente te perdoa. É, não, tudo bem, a gente sabe o sacrifício que é, então É, a gente queria ter feito isso. E sobre o medo do pessoal comer muito e faltar, gente, eu acho que eu fui muito chata no coffee break, porque eu gritava, gente, ó, todo mundo tem que comer. Andando, todo mundo tem que comer. Eu fui chata, eu acho que saíram me xingando, mas tudo bem. Ditadora Gi, acabou. Já tem apelido, já. Não foi mais secretária, foi. Ditadora. Ai, gente, mas às vezes você tem que ser um pouquinho chato, senão o pessoal Então, passa Perde a do noção, limite, gente. é. Não, pelo amor de Deus. Mas, nossa, é muito louco pensar que esses perrengues estão evoluindo. Ninguém tá passando mais fome, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta. Eu não estava na última edição. Como foi? Não, mas eu tenho bons motivos, gente. Chorei muito. Como foi a reação do Marcos? Cara, ele Porque ficou feliz. Foi uma edição, assim, estrondosa. Cara, eu acho que, assim, é que o Marcos não é muito fácil de ler, né? Nossa. Mas... Alguém aprendeu? Alguém Mas- aprendeu? Eu não sei até hoje se ele sente orgulho, desespero, o que ele sente pelo projeto, assim. Nossa. Não, mas eu cheguei nele depois, eu falei, e aí, Marcos, você gostou? Ele, gostei, você arrasou e tal. Elogiou, então... Se o Tá Marcos ótimo. elogiou, tá ótimo. É. Não tem muito, Se não ele tem muito elogiou o que foi fazer. perfeito, eu tenho certeza. Ele não falou nada de ruim, eu acho. Eu né? acho que isso já é bom. É. Ele também pontua ali do jeito Nossa, dele. Pontua, Eu então. lembro que eu ficava colhendo migalhas dele, tipo assim, e aí, Marcos, o que você tá achando? Ele? Uhum. Acabou. Cara, eu... Tinha que decifrar. Acabou a reação. É difícil. Eu fiquei pensando, porque assim, de você pensar que na nossa época a gente montava tudo na mão, Meu sei lá, troféu, a gente não tinha troféu, era medalha. A gente montava as medalhas na mão. Era tipo assim, cada coisinha, as plaquinhas, tudo furado, tipo, na mão, tudo. Gente, Nossa. entrando um pouco nessa rede de apoio que a Gi falou, os crachás. Nós fizemos crachá. Lembra? E a bandeirinha também, A gente colocar o colando a palitinho fita. atrás da fita. Ah, e a gente bandeirinha. fez isso até hoje também. Eu peguei uma tarde, chamei todos os meus amigos. Teve gente que a gente tinha uma parte que a gente ia com um isqueiro. E aí teve amigo meu que se queimou. Eu engole o choro. E vamos acabar. O Aí dedo depois- se cura depois. Depois eu que sou a ditadora, tá? Depois a gente. Depois sou Eu eu. sou nada nesse. Eu fui A tranquila. gente tinha tempo. Eu fiz tudo sozinha. Tudo sozinha. Eu fechei todos os copos sozinha, eu coloquei todos os crachás sozinha. Aí, tipo assim, pra recortar, minha mãe cortou tudo, gente. Tudo, as bandeiras, tudo. Ela que recortou. Salva de palmas para nossas mamães que ajudaram todo mundo sempre, porque, meu Deus. Juro. Aí eu trouxe já pronto, aí o pessoal colocou, né, os crachás dentro e tal, separou por comitê. Mas eu fiz tudo em casa, gente. É porque, eu tenho um problema de combinar pra se encontrar com as pessoas, sabe? É. Aí eu falei, não, eu faço. Aí eu fiz. Eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes pra mim, começar a aprender a delegar função, porque eu tinha costume de acumular tudo pra mim. O Marcos virou. A primeira coisa que o Marcos deu, assim, uma na minha cara. Aprenda a delegar funções. Eu tomei um baque. Ele tão fez a grande. mesma coisa comigo. Tá tudo bem. Ele fez a mesma coisa. Porque, cara, é muito difícil. Pra quem. A gente tá acostumado a meio que fazer tudo. Sim. Fazer. A gente vai lá e Aquela faz. coisa, você quer uma coisa bem feita, vai lá e faz você Sim. mesmo. É. Eu acho que nós quatro somos assim, tipo. É, né? Querer olhar tudo, assim, não é nem às vezes É. fazer, mas querer revisar tudo, ponto por ponto. Ah, não, porque- revisar, eu acho que todo mundo acabou revisando um pouco, É, mas acho que da parte de acabar delegando mesmo função, no começo, era muita coisa pra poder organizar, principalmente com a coordenação. Então, eu tinha muito medo de deixar na mão de alguém, qualquer outra coisa. Então, o Marcos falou assim, Fernando, você não vai conseguir dar conta de tudo. Ou você delega a função, ou esse projeto não vai sair. Aí, tipo assim, eu acho que foi no mesmo período que ele acabou conversando com você, que você começou a ir comigo numa coordenação também. Você lembra disso? Não me lembro. Porque a gente participou de uma reunião, eu, você, a Ah, Paty e a dessa Dona Kátia. reunião- Dessa reunião eu lembro, foi meio tenso. Vou Nossa, confidenciar agora pra você que sempre que meio eu preciso tenso. pisar na coordenação, assim, pra falar da assembleia, eu senti o coração, assim, palpitando tanto que quando chegou na minha, e aí a gente marcou com a coordenação um dia no laboratório pra falar sobre a assembleia, fui eu e a Thaís, a gente preparou material pra cada coordenadora, e na capa tava escrito assim, Beca Moon, bem-vinda Patrícia, bem-vinda Kátia, tava o nome de todas assim. A gente tem que puxar uma sardinha. Nossa, porque dá um medo, né? Esses materiais me salvaram, porque eu perdi, né? Eu não tinha os documentos, literalmente eu tinha isso. Elas me entregaram Brinca. impresso. Aí consegui tirar, né, ali e usar. Eu usei aqui. Mais uma memória, eu vou me moldurar esses Eu tenho- caderninhos. Eu tenho foto Gente, até que hoje das planilhas.
Porque aí depois eu digitalizei Meu, tudo. graças a Deus. Não, sério, foi o que me salvou. Obrigada por ter feito. E a gente, tipo, falou, tipo, vamos fazer porque vai estar lá no slide, mas elas precisam ficar com elas. Elas precisam fazer anotação, conta, né? Gente, vocês Porque- pensaram umas coisas que eu não. Nossa, nem passou pela minha cabeça durante o meu processo. Caramba. É que eu também acabei nem pensando nisso, porque eu tava com tanta outra coisa na cabeça. É que eu acho que a cada edição vai mudando o foco, sabe? Por bastante. exemplo, na minha edição já tá meio. Já criou raízes a Assembleia, né? Já tá fincado aqui. Então eu pensei em outras coisas. Eu pensei em mudar algumas coisas. Por exemplo, esses comitês distópicos, a cor. Tipo, mudar mesmo o que já existia. Vocês já tiveram que ver todo esse processo de convencer a coordenação, tudo isso. Nem me fale. Porque, assim, primeira assembleia, a gente não tinha patrocínio, a gente tinha que criar do nosso. E foi estipulado um orçamento que foi meio irreal. Porque a gente meio que quis pensar um pouco mais do que a cabeça permitia. Porque a base que a gente tinha era o que a gente tinha vivenciado lá atrás, que não era a nossa primeira realidade. Então foi, pra ter o primeiro contato com a coordenação, foi uma coisa meio assim. Então, vai dar pra fazer? Ai, Fê, não vai dar, a gente vai ter que mudar. Mudar como? Como que muda? Porque eram coisas muito específicas, assim. Então, tem sempre um ponto de começar. Primeiro você começa, depois você melhora. Sim, E eu acho que a gente já tá num ponto de melhora. Porque eu também acho. comitê inglês, comitê distópico, você pensar em quantos comitês tiveram? Pra pensar que no primeiro foram 8. 4. Olha, Foram 8. duplicou em Nossa. 4 anos. No meu teve 6 e na época eu já achava que era muito e que não ia dar certo. Pelo amor de Deus, 6? E aumentou Volta porque um pouco. o meu foi 7, o da Gi foi 8, então foi aumentando E eu acho que vai aumentar ano que vem, porque vai ter 2 terceiros, 2 segundos, É 2 verdade. primeiros. A gente precisa Meu encaixar Deus. essa galera toda. Mas E ainda as escolas convidadas. são muitas coisas pra pensar, mas acho que a gente conseguiu criar boas bases, né? Porque pra chegar nesse nível de 8 comitês, a estrutura que a gente teve, a quantidade de patrocínio, tudo isso, Sim. pra essa recepção, a gente tá vendo, dá pra ver as imagens aqui, o tamanho disso. Gente, Nações Unidas apoiando o projeto. A gente precisa Cresceu, falar mais alguma coisa? Cresceu muito, assim, é um projeto que agora não tem mais como sair. É do Beca e é isso. Sim, tá pro legado já. Não tem o que fazer. E assim, mesmo tem pessoas que não me conhecem, tem pessoas que não sabem que eu estudei no Beca, perto, assim, daqui da região, porque eu acho que todo mundo mora aqui perto. Uhum. Eu acabo ouvindo coisas do Beca, de pessoas que não sabem que eu estudei no Beca, por conta da Assembleia. Acho que eu nunca nem comentei isso, porque no meu prédio tem 2 meninas que têm 6 anos. E os pais escolheram, eles vieram de outro estado. Eles vieram do Mato Grosso do Sul. E pra Puxa. escolher o colégio, um dos pontos específicos foram as eletivas. E a eletiva que chamou a atenção foi a Assembleia. Caramba. Na hora que eu ouvi isso, eu fiquei tipo assim, meu Deus, o projeto que a gente começou tá nesse nível. Não tem nem como mensurar isso. Isso é muito Enorme. grande, é muito grande. É um Não tem nem- orgulho, né? Ver o Nossa. projeto desse tamanho. É muito legal. E só de pensar que, assim, um professor que trabalha num outro colégio, que teve isso, e teve a coragem, a iniciativa de chegar numa coordenação e falar, não, eu quero isso aqui. O Marcos também foi gigante, né? Porque pra ter isso, Foi. não é todo colégio A que tem essa coordenação liberdade. também, de ter, querem de levar a gente pra lá. Porque eu lembro das maluquices que eles faziam, principalmente pra remanejar o horário de professor pra levar a gente pra outro colégio. Nossa, sim. Porque a gente sempre tinha que estar acompanhado. Acompanhada. Não, e só de pensar que era simples perto da semana de férias. A gente saía horas mais cedo pra conseguir almoçar, se trocar pra ir. A gente sempre tinha a van pra levar a gente, pra trazer de volta. O professor sempre tava vestido a caráter. Então, sempre de terninho, É. vestido pras professoras. Sempre assim, coisa chiquérrima. Todo mundo sempre entrou muito no espírito de tudo, né? Entrou. Desde ir conosco pra outro lugar, desde aplicar isso aqui. E graças a Deus, É. né? Foi um apoio muito necessário, que hoje a gente vê que se não tivesse isso, não teria projeto, né? Então, Nossa. foi construindo, né? É muito bonito ver. Não, sem dúvida, porque não tem como agora a gente conseguir separar a nossa vivência do Beca em relação à Assembleia. E aí, tem um ponto. Eu queria fazer uma pergunta. Era Assembleia Beca? Beca Moon saiu da onde? Que eu fiquei curiosa. Né, Gi? Tá. Prometo que não vão rir tanto, tá?
Eu Assim não que- prometo nada. Eu vou tentar. Vejam só, assim que a Fê falou, você agora é a secretária-geral, eu falei, fechou, é isso. E aí, férias, tal, e aí eu comecei já a programar as coisas, ver o que iam ser as coisas na minha casa. E aquela troca, né? Minha mãe, meu pai dando ideias, porque essa visão, tipo, de empresarial, para ter equipe e de motivar os alunos, que é uma coisa que eu aprendi muito com as minhas irmãs, era muito presente. E aí eu não lembro quem foi, eu acho que foi minha irmã mais velha. E aí, como que tá a Sembeca? Eu olhei, o quê? Ah, Sembeca! Não é a Sembeca, é a Assembleia Beca, Assembleia do Beca. Não, aí a gente já muda, porque esse nome é muito grande. Tem que ser Assembleca ou Assembleca. Meu Deus. Não, Assembleia é demais. Maria. Assembleia Se não. depender de mim, jamais. Aí eu falei, tá ótimo, agora é Becamu. Ah, é por causa do Assembeca. Ai, meu Deus. Foi por causa que elas começaram a me zoar. Só que isso durou dias. E aí, como que tá a Assembleca? A Assembleca é melhor? Eu, não, pelo amor de Deus. Aí eu pesquisei lá na internet, tinha algumas coisas que a gente precisava padronizar, algumas coisas que a gente precisava correr atrás, mas se a gente padronizasse isso e tal, deixasse no conforme, a gente podia adicionar o Moon no nosso nome. Fiz metade, a outra coisa, tipo, muito certinho, não ia dar tempo. Beca Moon. Nunca mais Assembleca nem Assembeca. É. Ficou até agora, até hoje. Eu peço perdão pela minha falta de criatividade, entendeu? Não foi de propósito. Mas o que me deixou em desespero esse apelido Não, pegar. Beca tudo bem, eu achei até ok, mas Assembleca. É, o Black Cup pegou É de demais, doer. não deu. dá uma doída. Bom, agora pegando esse gancho aí do Becamon, da explicação de como surgiu essa diferença, vamos brindar? Desculpa, gente. Vamos comemorar os 4 aninhos de aniversariante desse baby? Ai, gente, Gente, quatro. fazer um disclaimer aqui rapidinho. Sem álcool, tá? Crianças, não bebam, tá? A vida é boa sem álcool, ninguém precisa de álcool pra se divertir. É sem álcool, queria só avisar. Temos Estamos menores só- de idade na sala. Menores de idade na sala, exatamente. Ó, faça as honras Temos motorista. Ixi! que você... Gente, eu sou obrigada a falar que isso aqui tá aberto, tá? Porque eu não tenho essa força. Não tá nada, ó. Eu não tenho essa força. Eu não sou forte desse jeito. Coloca um efeito Gente. especial e tá tudo certo. Editor. Editor, por favor, porque... Vamos passar. Tá ótimo. Tem que fazer Obrigada, gente. Tá vendo como mulheres se entendem? A gente até tava comentando, né? A maior parte, Obrigada. Mulher. mulheres. Mulheres. Girl Mulheres power. no topo. Gente, diretora é uma mulher. Exatamente. Já digo A isso, dona entendeu? Kátia. Então, Coordenadoras também. girl power. E isso é um convite pra um homem tentar desbancar a gente. Não é não. Não Não, faça. não, é um desafio. Vai ser bem desafio. difícil. É um um desafio. Boa sorte, Tenho inclusive. Boa certeza que vai ser sorte. difícil. Gente, um brinde a esse baby, a nós, ao Beca. A Beca Moon. Quem não beber não casa. Nossa. Valeu a pena, né, gente? Muito. Foi difícil, mas é muito bom olhar agora. Quando acabou, assim, né? Imagina essa sala daqui a pouco, com mais e mais secretários gerais, com mais histórias, com mais legados, com mais pessoas que passam pelo projeto que a gente cuida com tanto carinho. Sim. São 6 meses de suor, lágrimas e muito trabalho, mas que no final dá esse resultado, dá resultado de Nações Unidas, de alunos unidos, de professores unidos, todo mundo. De alunos no mercado de trabalho, Nossa. de alunos passando nas entrevistas. De tudo. Alunos Mais um brinde, confiantes. gente, mais um brinde, isso merece, por favor. Maravilhosa, gente. E Maravilhosa. é isso, então. A gente vai fazer o que a gente combinou? Vamos. Terminar todo mundo William Vamos, Bonner? vamos. Então vai, todo Ó, mundo fechando ali. as mãozinhas aqui assim. Todo mundo ali, todo mundo ali. 1, 2, 3 e... Boa noite.